Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Com essas palavras, somos dirigidos a uma outra causa da condição que descrevemos, em termos gerais, como depressão espiritual. Quase não há fim para os meios em que esta condição, essa doença da alma, pode nos atacar. Demonstramos como o nosso adversário, o diabo, é sutil e pode até mesmo transformar-se num anjo de luz. E isso é verdade, mas é igualmente verdadeiro afirmar que ele é implacável. Com isso quero dizer que ele não desiste, ele não se importa com que métodos emprega, desde que possa nos abater e desacreditar a obra de Deus. E ele não está preocupado em ser consistente. Ele não hesita em variar o seu sistema, os seus processos. Ele tem somente uma preocupação e um objetivo, e é o de trazer descrédito ao nome e à obra de Deus, e especialmente, é claro, à grande obra de Deus em nossa redenção por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus no princípio criou este mundo, é-nos dito que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele estava satisfeito com tudo, tudo era perfeito. E foi por causa disso que o diabo, em sua inveja e malícia, determinou estragar e arruinar essa obra e concentrar seus esforços, especialmente na obra suprema de Deus, a criação do homem. Se ele tão somente pudesse derrubar o homem, então a obra-prima da criação seria arruinada. Então ele se concentrou, como bem lembramos, na mulher, e a enganou, e ela por sua vez enganou o seu marido, e assim o homem caiu. Todavia, a história da humanidade não termina neste ponto. Deus propôs e planejou um grande meio de redenção. Esta é, sem dúvida nenhuma, a extraordinária glória de Deus. A redenção é uma obra maior até que o da criação, especialmente quando consideramos a maneira como Deus a realizou, a saber, enviou o seu Filho unigênito a este mundo na maravilha e no milagre da encarnação, mas, acima de tudo, entregou a morte na cruz. Esta é a coisa suprema, que o homem pecaminoso e caído possa ser redimido e restaurado, e finalmente toda a criação também. Obviamente, então, a preocupação suprema do adversário, o diabo, nosso oponente, é tentar de uma forma ou de outra trazer descrédito e desonra a esta obra de Deus. E para isso, ele tem como objetivo especial de ataques os herdeiros da salvação, os cristãos, e não há nada que sirva os seus propósitos tanto quanto nos deprimir e abater e dar a impressão de que essa exalta salvação é apenas um fruto da imaginação e que nós que cremos nela temos crido em fábulas astutamente inventadas. E que melhor modo de fazer isso do que nos levar a uma condição em que damos a impressão de estar sempre deprimidos, abatidos e miseráveis? Vimos como o diabo procura nos deprimir, fazendo com que concentremos nossa atenção no passado, de modo que, remoendo o passado, fiquemos abatidos. Entretanto, se isso falha, podemos estar certos de que ele mudará completamente a sua estratégia, fazendo com que passamos a olhar para o futuro. Isso é exatamente o que ele faz, e é do que trata esse versículo que estamos considerando agora. Vamos examinar o caso daqueles que estão sofrendo de depressão espiritual porque têm medo do futuro. Eles temem o futuro. Esta, novamente, é uma condição muito comum. E é realmente extraordinário notar a maneira em que o inimigo muitas vezes consegue causar a mesma consideração fundamental nas mesmas pessoas, através desses métodos diametralmente opostos. Quando a gente consegue corrigir a atitude dessas pessoas a respeito do passado, elas imediatamente começam a falar sobre o futuro e, como resultado, estão sempre deprimidas no presente. Eles receberam satisfação a respeito do perdão dos pecados, sim, até mesmo daquele pecado particular que era tão excepcional.
foram cientificados que, embora não tenham desperdiçado anos, ele pode restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. E então dizem, mas, e começam a falar do seu temor a respeito do futuro e do que está por acontecer. As Escrituras estão cheias de ensinamentos a respeito disso, mas creio que estou certo ao dizer que o supremo exemplo desta condição é, sem dúvida, o jovem Timóteo, a quem Paulo escreveu essa epístola, bem como a anterior. Foi indubitavelmente seu problema peculiar e, com certeza, o apóstolo escreveu ambas estas cartas por causa disso. Ele dependia muito de Paulo devido aos seus temores a respeito das dificuldades e perigos por vir, e o objetivo das duas epístolas foi corrigir a atitude de Timóteo quanto a esse problema de enfrentar o futuro. Ora, não devemos gastar nosso tempo com Timóteo. Eu cito apenas como um exemplo de que alguém estava espiritualmente deprimido por causa do seu medo do futuro. Quais são as causas dessa condição? Por que é que as pessoas temem o futuro? Quais são as razões que dão para esse temor? Quais são os aspectos particulares dessa dificuldade e quais são os problemas que tende a produzir e sobre os quais suas vítimas estão sempre falando? Bem, não há qualquer dúvida de que, antes de tudo, devemos mencionar o temperamento, a formação das pessoas. Todos nascemos diferentes, não há duas pessoas exatamente iguais. Todas nossas características particulares, nossas virtudes, nossos defeitos, nossas fraquezas e nossas imperfeições. A pessoa humana tem um equilíbrio muito sutil e delicado. Fundamentalmente, todos temos as mesmas características gerais, mas as proporções relativas variam tremendamente de caso para caso, assim como nossos temperamentos variam e diferem. É muito importante que mantenhamos isso em mente. Mas alguém dirá, somos cristãos agora, e quando uma pessoa se torna cristã, todas essas diferenças são apagadas. Ora, essa é a falácia essencial a respeito de toda a questão. Não há mudança mais profunda no universo do que a mudança descrita como regeneração. Porém, regeneração, a obra de Deus na alma, em quem Ele planta a vida divina e espiritual dentro de nós, não muda o temperamento de um homem. Seu temperamento ainda permanece o mesmo. O fato de você ter se tornado cristão não significa que deixou de viver consigo mesmo. Você terá que viver consigo mesmo enquanto estiver vivo, e sempre será você mesmo, e não outra pessoa. Paulo era, essencialmente, o mesmo homem depois de ser salvo e convertido que era antes. Ele não se tornou outra pessoa. Pedro ainda era Pedro, João ainda era João, em temperamento e em suas características essenciais. É nisso que vemos a glória da vida cristã. É como a variedade na natureza e na criação. Olhem para as flores. Não há duas idênticas. É na variedade dentro da unidade fundamental que Deus demonstra as maravilhas dos seus caminhos. É exatamente o mesmo na igreja cristã. Todos somos diferentes, nossos temperamentos são diferentes, todos somos nós mesmos. Essa é uma das grandes glórias da igreja. Deus distribuiu seus dons através do Espírito Santo de diversas maneiras, ainda que nossa personalidade essencial continue exatamente a mesma que era antes de nossa conversão. Por personalidade, quero dizer nosso temperamento, a forma peculiar em que fazemos as coisas. Fazemos as mesmas coisas, mas de forma diferente. Como cristãos, todos devemos fazer as mesmas coisas essenciais, mas a forma como as fazemos é diferente. Pensem na diferença com que diferentes pregadores pregam o mesmo evangelho e a mesma vida cristã. Sua maneira de apresentação é diferente e deve ser diferente. E Deus usa essas diferenças para espalhar o evangelho. Ele pode usar um homem para fazer com que a mensagem apele a um certo tipo de pessoa, enquanto que outro pregador não poderia ser usado daquela maneira. Apresentações diferentes apelam para tipos diferentes de pessoas,
e está certo, e Deus usa a todos. Então, antes de tudo, colocamos o temperamento. E há pessoas que, por temperamento, são nervosas, apreensivas, temerosas. Paulo mesmo era, eu creio, um exemplo disso. Ele era um homem nervoso, sem autoconfiança no sentido natural. Ele foi a Corinto em fraqueza e temor e grande tremor. E por natureza, um homem timorato. Por fora combates, temores por dentro. Assim era ele por natureza. Isso também era verdade a respeito de Timóteo. E há pessoas que nascem assim. Existem outras pessoas que são autoconfiantes e seguras, não têm medo de nada, enfrentam qualquer coisa, levantam-se em qualquer lugar, nem conhecem o significado de nervos. Esses dois tipos de pessoas são cristãos, e contudo, quanto a isso, são diferentes, vital e fundamentalmente diferentes. Há alguns cristãos que somente com grande dificuldade podem ser persuadidos a falar em público, e há outros que são exatamente o oposto. Essa questão do temperamento é, portanto, muito importante em nossa consideração sobre as causas dessa forma particular de ansiedade e de depressão. Há também outras coisas que emergem quando consideramos o caso de pessoas que temem o futuro. Vocês podem perceber que elas estão sempre preocupadas com a natureza da tarefa que desafia o cristão. Tem um conceito muito alto da causa cristã, a julgar pelas coisas que dizem, e tem uma ideia exaltada da vida cristã. Essas pessoas entendem que não é fácil ser um cristão, que não é apenas uma questão de se converter e então nadar num mar de rosas o resto da vida. Não, elas o veem como uma alta missão, uma batalha de fé, estão conscientes do caráter superior dessa vida. Sabem que significa seguir a Cristo. Elas leem o Novo Testamento e, sendo invariavelmente pessoas inteligentes, estão conscientes da grandeza da tarefa e da chamada. Mas isso, por sua vez, tende a deprimi-las, porque também têm perfeita consciência de sua pequenez. Em outras palavras, têm medo de falhar. Elas temem fracassar para com a causa. Dizem, gosto do Evangelho. Creio que meus pecados foram perdoados. Quero ser um cristão, mas tenho tanto medo de falhar. Tudo está bem enquanto estou em reuniões ou na companhia de pessoas cristãs, mas tenho que viver e conheço minhas fraquezas. Estou consciente da grandeza da tarefa e conheço as dificuldades. Elas têm medo do fracasso, não querem desapontar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo e a sua igreja na terra. Quem são eles para viver a vida cristã? A grandeza da tarefa e sua profunda consciência de suas próprias dificuldades e necessidades a oprimem. Ou pode ser que simplesmente sofram de um tipo geral de medo do futuro, sem que nada possam definir em particular. Se lhes perguntam se elas têm medo de alguma coisa em especial, elas não sabem, mas têm esse medo indefinido, essa apreensão com respeito ao futuro, de coisas que podem acontecer, de coisas que elas talvez tenham que sofrer. Tive que tratar com pessoas assim muitas vezes. Lembro-me de uma senhora que me disse, bem, sim, eu creio, mas não sei se posso me chamar de cristã. Quando eu disse, por que não? Sua resposta foi alguma coisa assim. Tenho lido sobre pessoas no passado e pessoas no presente que têm sido perseguidas por amor a Cristo e tenho tentado imaginar a mim mesma enfrentando tal oposição. Ela era mãe de um menino de 3 anos naquela época e disse, sabe, se chegasse num ponto em que eu tivesse que escolher entre negar minha fé ou abrir mão deste menino, eu não sei o que faria, não sei se seria forte o suficiente. Duvido que tivesse coragem de colocar Cristo em primeiro lugar a qualquer preço, ou talvez sofrer e morrer se necessário. E por isso, ela achava que não tinha o direito de se considerar cristã. Ora, ela nunca tinha enfrentado e talvez nunca tivesse que enfrentar um teste assim, mas estava consciente da possibilidade e isso a deprimia.
Tal depressão espiritual é causada por medo do futuro, muitas vezes temores imaginários. Não devemos nos deter muito nestas descrições, ainda que pudéssemos multiplicar os casos. O que é extraordinário é que isso pode se apossar de nós de tal forma que nos paralise completamente no presente. Tais pessoas muitas vezes correm o risco de ficarem tão absorvidas, se envolvidas nesses temores que se tornam totalmente incapacitadas no presente. Não há dúvida de que esse era o problema de Timóteo. Paulo estava na prisão e Timóteo começava a se perguntar o que iria acontecer com ele. E se Paulo fosse executado? Como poderia ele, Timóteo, enfrentar sozinho as dificuldades que estavam surgindo na igreja e a perseguição que estava começando a se manifestar, na qual o próprio Timóteo talvez acabasse envolvido? Paulo teve que ser bastante firme com ele, dizendo que Timóteo não devia se envergonhar dele ou dos seus sofrimentos. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Medo do futuro era, indubitavelmente, a essência do problema de Timóteo. A pergunta que nos apresenta é: como devemos enfrentar esse problema? Como deve ser tratado? Mais uma vez, não posso pensar num método melhor do que adotar o processo empregado com o problema anterior. Há certas considerações gerais preliminares a serem feitas antes de abordarmos os ensinamentos específicos das Escrituras. Por isso, gostaria de apresentar certas proposições. A primeira coisa, novamente, é descobrir e saber exatamente onde está a linha divisória entre prudência legítima quanto ao futuro e a antecipação paralisante. Devemos pensar sobre o futuro, e é muito tola a pessoa que não pensa nele. Mas o que as Escrituras nos exortam constantemente é que não devemos nos preocupar sobre o futuro. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Significa: não sejam culpados de ansiedade quanto ao amanhã. Não significa que não devemos tomar providências quanto ao futuro. Se fosse assim, o fazendeiro não sairia a arar e preparar a terra a semear. Ele está olhando para o futuro, mas ele não passa o tempo todo se preocupando com os resultados do seu trabalho. Não, ele pensa nisso dentro dos limites da razão e depois descansa. Aqui, novamente, a questão é onde estabelecer o limite. Pensar está certo até um determinado ponto, mas se passarmos desse ponto, isso se transforma em ansiedade e preocupação, que paralisa e incapacita. Em outras palavras, ainda que esteja certo pensarmos sobre o futuro, está errado ser controlado por ele. O problema com as pessoas que são prisioneiras desses temores é que elas são controladas pelo futuro, são dominadas por pensamentos a respeito dele, constantemente torcendo as mãos em desespero, sem fazer nada, deprimidas pelos seus temores. Na verdade, são completamente governadas e controladas pelo futuro desconhecido, e isso sempre é errado. Pensar a respeito está certo, mas ser controlado pelo futuro está errado. Ora, essa é uma proposição fundamental, e o mundo já descobriu isso. O mundo nos diz que não devemos cruzar a ponte antes de chegar a ela. Transfiram isso para o seu ensino cristão, pois o mundo está certo nisso, e o cristão deve aceitar essa sabedoria. Não cruzem a ponte antes de chegar a ela. De fato, muitas declarações bíblicas em torno desse assunto se tornaram proverbiais. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Certamente, o Novo Testamento aborda esse conceito e o coloca em termos espirituais, mas é verdadeiro até o último nível. Basta cada dia o seu mal. Isto nada mais é do que bom senso. Como vimos antes, é uma perda de tempo preocuparmos-nos com o passado que não pode mais ser mudado. Mas é igualmente errado preocuparmos-nos com o futuro, que no momento é obscuro. Um passo de cada vez.
Vivamos o presente ao máximo e não permitamos que o futuro hipoteque o nosso presente, nem permitamos que o passado faça. Passemos agora ao que o apóstolo diz. Ele eleva a argumentação a um nível mais alto, dando-nos ensinamentos específicos de caráter duplo. Primeiramente, é uma reprimenda, e em segundo lugar, é um lembrete. E ambos são absolutamente vitais e essenciais. A primeira coisa que ele faz é repreender Timóteo. Dirige-se a ele dizendo: porque Deus não nos deu espírito de temor. Isso é uma reprimenda. Timóteo era culpado de um espírito de temor, estava escravizado a ele. Por isso Paulo repreende. Depois, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O princípio, a doutrina aqui, é que nosso problema básico, se sofrermos desta manifestação particular da depressão espiritual, é a nossa falha em compreender o que Deus nos deu e está dando ao nos conceder o dom do Espírito Santo. Esse realmente era o problema de Timóteo e é o problema de todos os cristãos tais como ele. É a falha em compreender o que Deus fez por nós e o que Ele ainda está fazendo por nós. De fato, podemos empregar palavras que o Senhor usou certa vez numa circunstância um pouco diferente. Ao responder a Tiago e João, que queriam chamar o fogo do céu para consumir certos samaritanos, ele disse: vós não sabeis de que espírito sois. E isso é o que o Paulo está dizendo a Timóteo. Jesus o usou de forma negativa. Aqui está de forma positiva. O apóstolo está exortando Timóteo a avivar o dom de Deus. Nossos temores decorrem de falha de não nos avivarmos, falharmos em pensar e em assumir controle de nós mesmos. Começamos a olhar para o futuro e então imaginar coisas e a dizer: o que será que vai acontecer? E daí nossa imaginação se descontrola. Acabamos dominados por isso e não paramos a fim de nos lembrar de quem somos e o que somos. Nossos temores nos controlam e ficamos abatidos. Agora, a primeira coisa que precisamos fazer é assumir o controle de nós mesmos, erguer-nos, avivar-nos, dominar-nos e falar conosco mesmos. Como diz o apóstolo, precisamos nos lembrar de certas coisas, e eu creio que a coisa principal que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, você parece estar pensando a respeito de si mesmo e a respeito da vida e de tudo que você precisa fazer, como se ainda fosse uma pessoa comum. Contudo, Timóteo, você não é uma pessoa comum. Você é um cristão. Você nasceu de novo. O Espírito de Deus está com você. O Espírito de Deus está em você. Mas você está enfrentando todas essas coisas como se ainda fosse o que era antes, uma pessoa comum. E não é este problema com todos nós em relação a isso? Ainda que verdadeiramente sejamos cristãos, que creiamos na verdade, que tenhamos nascido de novo, que sejamos filhos de Deus, caímos nessa situação em que começamos a pensar como se nenhuma dessas coisas tivesse nos acontecido. Como o homem do mundo, o homem que nunca foi regenerado, permitimos que o futuro nos assalte e nos domine, e comparamos nossa própria fraqueza e falta de poder com a grandeza da missão e a tremenda tarefa diante de nós. E ficamos abatidos, como se ainda vivêssemos na esfera do homem natural. Mas há coisa a fazer. Paulo diz a Timóteo: é lembrar-se que, como cristão, temos recebido o dom do Espírito Santo de Deus. E por causa disso, precisamos compreender que toda a nossa perspectiva de vida e do futuro deve ser essencialmente diferente. Precisamos pensar no sofrimento de forma diferente e encarar todas as coisas de um modo novo. E a forma que devemos enfrentar isso tudo é lembrar-nos de que o Espírito Santo está em nós. O futuro está aí, a missão está diante de nós, a perseguição está aí, a oposição está aí, o inimigo está aí. Veja tudo isso. Devo também admitir que sou fraco, que me falta o poder necessário, que me falta a tendência. Mas em vez de parar aí, devo prosseguir dizendo: sim, eu sei tudo isso, mas
E no momento em que uso essa palavra mas, estou fazendo o que o apóstolo quer que eu faça. Digo, mas o Espírito de Deus está em mim. Deus me deu o seu Espírito Santo. No momento em que eu digo isso, a perspectiva muda completamente. Em outras palavras, precisamos aprender a dizer que o que importa em qualquer uma dessas questões não é o que é verdade a meu respeito, mas o que é verdade a respeito dele. Timóteo era fraco por natureza, o inimigo era poderoso e a tarefa era grande. Está certo, mas ele não devia pensar apenas em si mesmo ou na situação em termos de si mesmo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, ele nos deu o espírito de poder. Então, não pense em sua própria fraqueza, pense no poder do Espírito de Deus. É quando começamos a fazer isso que equilibramos nossa doutrina e vemos a situação toda claramente. Já me esforcei muito para enfatizar que nossos temperamentos são diferentes e quero enfatizá-lo de novo. No entanto, neste ponto eu diria que, embora nossos temperamentos sejam diferentes, eles não deviam fazer qualquer diferença face a face com a tarefa. Aqui está o milagre da redenção. Deus nos deu nossos temperamentos. Mais uma vez, todos temos temperamentos diferentes e isso também é de Deus. Sim, mas nunca deveria acontecer conosco como cristão o sermos controlados por nossos temperamentos. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo. A coisa deve ser colocada nessa ordem. Aqui estão forças e capacidades, e aqui estão nossos temperamentos específicos que as usam. Mas o ponto vital é que, como cristãos, devemos ser controlados pelo Espírito Santo. É uma tragédia quando o cristão permite que o seu temperamento o controle. O homem natural sempre é controlado por seu temperamento. Ele não pode evitar isso, mas a diferença é que a regeneração faz e que agora há um controle superior até o temperamento. No momento em que o Espírito Santo entra numa pessoa, ele controla tudo, inclusive o temperamento, capacitando-o então a operar através de seu temperamento. Esse é o milagre da redenção. O temperamento permanece, porém não está mais no controle. O Espírito Santo está no controle. Vamos agora examinar isso em detalhe. Deus não nos deu espírito de temor. Que espírito então ele nos deu? Notem, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder. Isso é o que ele coloca em primeiro lugar. E com razão. Temos uma tarefa e conhecemos nossa própria fraqueza. Sim, mas há um poder até para os fracos, e significa poder no sentido mais amplo que se possa imaginar. Vocês estão com medo de não serem capazes de viver a vida cristã? A resposta é: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar. O temor e o tremor permanecem. Isso faz parte de seus temperamentos, mas vocês são capacitados a trabalhar através do poder que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Então, não se tornem pessoas que não sentem medo ou não são mais sujeitas ao temor. Ainda tem que operar a sua salvação com temor e tremor. Mas há poder apesar disso. É o poder de Deus operando em vocês, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas isso se refere não só à questão de viver a vida cristã e batalhar contra tentações e pecados. Também significa poder para se resistir, poder para prosseguir, não importa as condições ou as circunstâncias, poder para perseverar e ficar firme. E digo mais, isso significa que a pessoa mais tímida pode receber poder para todas as coisas, até para enfrentar a morte. Isso foi evidente nos apóstolos. Pode ser visto num homem como Pedro, que tinha medo da morte, tinha medo de morrer. Ele até negou o Senhor por causa desse medo, dizendo: não o conheço, nada tenho a ver com ele. Negou com pragas e juramentos o seu bendito Senhor, seu maior benfeitor, para salvar a sua vida. Mas olhem para ele depois, no livro de Atos dos Apóstolos. O espírito de poder tinha entrado nele, e agora ele está pronto a morrer, pronto a enfrentar as autoridades,
pronto a enfrentar qualquer pessoa. Essa é uma das coisas mais gloriosas nos longos anais da história da igreja e ainda está acontecendo. Nunca me canso de dizer a cristãos que leem as histórias dos mártires, dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos e outros. Leiam essas histórias e não encontrarão apenas homens fortes e corajosos, mas também mulheres e jovens fracos e até mesmo crianças morrendo gloriosamente por amor a Cristo. Não podiam fazê-lo por si mesmos, mas receberam um espírito de poder. Ora, isso é o que Paulo quer dizer aqui. Ele diz a Timóteo: não fale assim, você está falando como um homem natural. Está falando como se você mesmo, como seu próprio poder, tivesse que enfrentar isso tudo. Mas Deus lhe deu o espírito de poder. Vá em frente, Ele vai estar com você. Você nem vai mais se conhecer, vai ficar assombrado consigo mesmo. E ainda que possa significar ter que enfrentar a morte, irá regozijar-se por ter sido considerado digno de sofrer vergonha e até mesmo morte por amor do seu glorioso nome. Poder ele foi dado. E o que você e eu devemos fazer quando somos tentados a ficar deprimidos por causa das coisas que estão contra nós é dizer: eu tenho o Espírito Santo e ele é o Espírito de poder.